agora nós vamos falar sobre uma aula também muito importante, que é sobre colorimetria, tá? Muita coisa que a gente vai explicar aqui também vai influenciar no seu resultado final, numa cicatrização perfeita. Então vamos lá, primeiro de tudo, que muita gente fala errado, que pigmento é diferente de tinta, tá? Por que eu falo isso? Pigmento é a matéria-prima, tinta é o resultado da mistura do pigmento com outras coisinhas que faz ele virar uma tinta, certo? Então agora nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre o pigmento. Por que tinta de micropigmentação é diferente de tinta de tatuagem? A gente às vezes escuta algumas pessoas que estão começando a fazer micropigmentação falar assim, eu vi lá no rótulo da tinta de tatuagem que é fabricado pela Electric Ink e da micropigmentação também é. Então eu vou usar de tatuagem que é mais barata. Doce ilusão pra você. Infelizmente, não é igual. Porque, óbvio, seria muito bom a gente comprar tinta de micropigmentação a preço de tinta de tatuagem. Mas tudo tem um porquê, ela não é cara à toa. Vou falar pra vocês sobre a diferença das tintas de tatuagem para as tintas de micropigmentação. Tudo começa aqui, com o pigmento. Pigmento, a matéria-prima, o pó, chegou lá na fábrica, então ele passa por um tratamento para a gente poder ter as tintas diferentes para diferentes fins, né? Tatuagem, micropigmentação, enfim. Então tem lá, vamos imaginar aqui uma moagem, passa por 3 peneiras. Aqui é como ele chega numa molécula bem grande, os pigmentos ficam bem grandões, eles chegam desse jeito, a matéria-prima chegou purinha assim. Ele vai passando por um tratamento, uma moagem, vai moendo. Aqui é uma peneira, vai cair só os que ficaram menorzinhos, tá vendo? Então, ó, as partículas menores caíram pra cá. Continua moendo, e as partículas minúsculas vão cair aqui nessa última etapa. A tinta de micropigmentação, a gente usa com as partículas desse tamanho aqui. As de tatuagem, ó, tatuagem é aqui. Por quê? Vocês concordam comigo que a micropigmentação, ela tem que ficar ali na camada basal da derme, ela não pode chegar na hipoderme, ela não pode ficar muito profunda. Então, até nisso, quem fabrica a tinta falou, então eu vou deixar a partícula um pouco maior do pigmento, para quando chegar lá naquela camadinha, ela não acabar escorregando e indo mais para baixo. Já de tatuagem não, eles precisam que aquilo dure para sempre, então é feita com uma partícula um pouco menor, tamanho menor de pigmento, ele é feito justamente para impermear, para entrar lá na pele. Então a gente usa o pigmento desse tamanho aqui para fabricar a nossa tinta de micropigmentação. Beleza, dito isso, nós agora vamos falar sobre a diferença de tinta orgânica e tinta inorgânica. Já falamos que não é para usar tinta de tatuagem, pelo amor de Deus, não façam isso só para treinar pode, mas para fazer micropigmentação não. Vamos falar agora sobre a diferença de pigmento orgânico e inorgânico. Temos esses 2 grupos de tinta para trabalhar. Resumindo, o resumo do resumo é pigmento orgânico. É aquele que cicatrizado, só para vocês irem se familiarizando, eu vou entrar um pouco em detalhes, tá? Mas pigmento orgânico é aquele que a longo prazo fica cinza, pigmento inorgânico a longo prazo vai ficando em tons avermelhados. A gente costuma ver senhorinhas andando por aí pela rua, que era feito com uma técnica mais antiga, que era feito para durar para sempre, era uma tatuagem que faziam nelas. A gente vê senhorinhas com sobrancelhas vermelhinhas andando por aí, desfilando na rua. A gente vê senhorinhas com sobrancelha azul, sobrancelha verde. Isso tudo porque antigamente usava tinta de tatuagem, era feito numa camada muito profunda da pele, as coisas foram mudando, inventaram tinta orgânica, inorgânica, mas o pessoal continua indo profundo. Então hoje a gente vê essas tintas se comportando de maneiras diferentes, a longo prazo elas nunca vão sair, foi feita uma tatuagem nelas, mas a gente vê a diferença aí. Senhorinhas desfilando com sobrancelha cinza, azul ou verde, foi usado pigmento orgânico. Desfilando com sobrancelhas rosinha, vermelhinha, foi usado pigmento inorgânico. E aí a gente às vezes se confunde. Orgânico, então a matéria-prima é natureza. Não, não é assim. Pigmento orgânico é derivado do petróleo. E por que o nosso corpo costuma aceitar melhor pigmento orgânico, sendo que ele é derivado do petróleo? Porque eles fazem ligação de carbono e hidrogênio com o nosso organismo. Então, quando a gente implanta o pigmento, né, a tinta, na nossa pele,
A pele enxerga isso como abrindo as portas para um amigo, porque tem ligação de carbono e hidrogênio, se conecta faz ligação de carbono e hidrogênio com o nosso organismo aceita melhor, não vira uma guerra tão grande. Então até isso influencia para o nosso processo aí inflamatório ser menor, cicatrização melhor a longo prazo. Já os pigmentos inorgânicos, eles vêm do ferro, né? A matéria-prima deles é ferro. É claro que para ter aprovação da Anvisa eles passam por um tratamento livre de metais pesados e tal. Mas o nosso organismo enxerga como se a gente estivesse abrindo as portas para um inimigo. Então o que acontece? Aquele processo inflamatório todo que a gente explicou na aula anterior, que se você não viu, vai lá, por favor, senão você não vai entender nada. A gente acaba aumentando esse processo inflamatório porque a gente chama mais atenção do nosso organismo. E aí vocês podem estar perguntando assim, tá, mas você gosta mais de usar qual? Orgânico ou inorgânico? Por causa disso tudo que eu já expliquei, eu prefiro usar a linha orgânica, mas não significa que eu também não tenha bons resultados com a linha inorgânica. Eu só preciso ter em mente as diferenças delas, que é o que eu já estou explicando aqui para vocês decidirem qual que vocês preferem usar, tá? Mas eu prefiro a linha orgânica até o presente momento, ano 2021, que fiquei registrado aí. Com as informações que nós temos hoje, eu prefiro usar a linha orgânica, tá? Vamos lá. Falando um pouco mais detalhadamente, linha orgânica, ela é feita toda em laboratório, né? Então, se nós temos um vermelho, ele foi elaborado em laboratório. Não é mistura. O vermelho, o laranja, vamos supor, da linha orgânica, ele não é uma mistura do amarelo com o vermelho que virou laranja. Não. Ele virou laranja porque ele já nasceu laranja. Não foi feita mistura para ele virar laranja. Da linha inorgânica, não. Para eu formar um laranja, eu preciso pegar o vermelho que já existe da linha inorgânica, um amarelo que já existe, misturar esses dois para fazer um laranja, tá? Eu tenho poucas opções de cores da linha inorgânica porque elas são feitas através de misturas diferentes da linha orgânica. Linha orgânica, todas elas são feitas em laboratório, então tem uma gama muito grande de cores para eu poder estar usando. Então, o que acontece também? Nós temos aqui, já expliquei um pouco sobre pigmento orgânico, sobre o pigmento. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não poderia usar um corante, então? Vamos supor, corante de bolo para fazer micropigmentação? Também não pode, porque o pigmento, ele volta a ser pó dentro da pele. Diferente isso, né? Pois é. O que acontece? Quando a gente implanta lá a tinta na nossa pele, a gente implantou uma mistura de pigmento, que é o pó, com alguns molhantes, a gente chama assim, molhantes, que são algumas coisinhas que a gente usa, às vezes glicerina, enfim, para poder deixar isso tudo num meio líquido, para poder permear melhor na pele. Mas quando a gente implanta, pele cicatriza, a pele consegue absorver esses líquidos e fica somente o pó, tá? O pó fica ali guardadinho dentro da pele. Se a gente usasse um corante, por exemplo, para fazer micropigmentação, a pele ia levar tudo embora, porque ele todo é líquido, ele não volta a ser pó depois que ele é implantado ali no organismo. Então, é importante vocês terem isso em mente, que o pigmento, independente de qual família ele seja, orgânico ou inorgânico, ele volta a ser pó dentro da nossa pele, tá? E com isso, ele fica as partículazinhas lá dentro e o nosso corpo vai absorvendo conforme os anos for passando. É importante, uma ressalva aqui para vocês também, que o nosso corpo ele não enxerga as cores, né? Lá dentro, nosso organismo, as célulazinhas, sistema imunológico, ele não sabe o que é amarelo, ele não sabe o que é vermelho, ele não sabe o que é preto. Ele enxerga a estrutura química da tinta, do pigmento. Então vai ter corpo que vai se familiarizar melhor com o vermelho e vai querer tirar o preto, vai querer tirar o amarelo antes. Vai ter corpo que vai se familiarizar melhor com o amarelo e vai querer tirar as outras cores, tá? Então, nós temos respostas diferentes porque os organismos, eles são diferentes, nenhuma pessoa é igual a outra. É importante também frisar aqui para vocês que, por mais que esteja tudo englobado ali, pigmento, né, a gente mistura, vocês sabem muito bem, esse é um curso de especialização, vocês já sabem o básico, né, que para formar o marrom a gente tem a mistura do amarelo, vermelho e o preto, e nós temos o dióxido de titânio, que é o branco, para poder ir clareando esse marrom e formar várias nuances de marrom. Então, já que nós temos essa mistura toda dentro da tinta, a gente precisa ter em mente também que as moléculas, o tamanho dessas partículas de pigmento, elas são diferentes dentro dessas tintas, e o nosso corpo também leva tudo isso em consideração. Então, tendo isso em mente, nós temos aqui
dentro da tinta, né, nós temos pigmentos vermelho, preto, amarelo e os óxidos de titânio para formar o marrom. E eles têm tamanhos diferentes, o peso molecular dele é diferente, então o corpo vai expulsar o que for mais fácil para ele. Então o corpo vai removendo primeiro o amarelo, depois o corpo remove o vermelho, por último o corpo remove o preto, que é o carbon black, se tratando de pigmentos orgânicos, tá? De tinta orgânica. Por isso que a longo prazo a gente costuma ver sobrancelhas acinzentadas andando por aí. Eu gosto de usar pigmento orgânico porque quando eu vejo uma pessoa com sobrancelha cinza, acinzentada, igual a minha já tem 3 anos, olha como é que tá. Tá aqui, você vê que eu tenho uma sobrancelha desenhadinha e tudo, não tá nada diferente, nada fugindo do natural. Eu gosto desse resultado a longo prazo, diferente de uma pessoa que eu faria, por exemplo, com pigmento inorgânico. A longo prazo, vocês não iam estar vendo essa cor, ela ia estar laranjinha, avermelhadinha, e eu sentiria uma necessidade maior de estar fazendo um retoque. Então, tendo isso, levando isso em conta, né, tendo em mente o tamanho das moléculas e como que elas se comportam a longo prazo, que eu vou decidir se eu vou usar o pigmento orgânico. Se eu vou usar pigmento orgânico, eu sei que o orgânico, a molécula do preto é maior, ela vai sair por último, então a longo prazo eu vou ter uma sobrancelha mais acinzentada. Usar um pigmento inorgânico é diferente, a molécula do preto aqui é menor, a molécula maior aqui são os pigmentos mais vermelhinhos. Então, o que acontece? Eu vou ter uma sobrancelha avermelhada a longo prazo. E se eu estiver trabalhando numa ruiva, talvez seja melhor eu usar esse pigmento aqui, pigmento inorgânico, porque vai combinar com o tomzinho de cabelo dela. Conforme for saindo, vai ficando laranjinha, vermelhinha, sumiu. Melhor do que eu ter uma ruiva andando com sobrancelha cinza por aí. Então, tudo isso é importante vocês terem conhecimento para saber qual tinta vocês vão usar na hora de fazer o procedimento de vocês, tá? Sabendo qual que sai primeiro. E outra coisa, a última coisa falando sobre colorimetria, porém é não menos importante, é sobre o Color Index, ou Color Index, não sei como é que vocês pronunciam. Mas o Color Index, o que é isso? É o código que cada tinta, a identidade que cada tinta tem. Então, atrás de cada tinta, nós vamos ter, vou apagar esse 5 aqui porque pode confundir. Nós vamos ter a identidade de cada pigmento que está lá dentro, certo? A identidade de cada pigmento contém uma sequência de 5 números. Então, por exemplo, nós temos a identidade do preto. O preto, ele tem uma sequência de 5 números para dizer que ele é preto. A identidade do amarelo, uma sequência de 5 números para indicar qual é a identidade do amarelo. Por que foi feito isso? Porque antigamente se fabricavam as tintas a olho nu. Então eu ia misturando, eu acho que esse misturado com esse aqui, vamos falar dos inorgânicos, por exemplo, né? Vou formar o laranja, eu vou pegar esse amarelo, vou misturar com esse vermelho e vou fazer o laranja. Formei um tom lindo de laranja, vendi ele a rodo. Como é que eu faço para produzir ele de novo? Se eu não tenho exatamente a cor que foi usada ali, a proporção. Então hoje em dia já existem até máquinas que dizem isso na hora de produzir a tinta. Fala o CI, né, o Color Index de cada tinta que foi usada, a proporção de cada tinta, pra gente ter um padrão. Imagina, se eu faço a sobrancelha de uma cliente minha, hoje, com aquela cor que ficou maravilhosa, com aquela tinta que eu comprei e amei, e depois eu não consigo comprar o mesmo tom de tinta, porque eu não sei qual foi o marrom que foi usado lá dentro. Não sei se misturaram mais amarelo do que vermelho, enfim. Então, além de eu ter identidade, que são essa sequência de 5 números que identificam as cores, nós também temos as proporções, né? Aí isso já é segredo de estado com cada fábrica aí. Então a Nuance, a Hebe Colors, o Aldo Spadoni, todo mundo tem seu segredo de estado com as proporções, mas o pigmento que eles usam é o mesmo. Tanto que vocês forem olhar atrás de cada tinta, é o mesmo pigmento. Color Index ali vai estar com a mesma identidade. Para corante de bolo, para cor de tinta de parede, o Color Index é igual. Então, o que muda uma tinta da outra é a composição do que vai ter ali dentro, que é segredo de estado de cada fábrica. Entenderam? Isso que vai tornar diferente uma tinta de tatuagem, uma tinta de uma marca para diferenciar de outra, certo? E por que eu expliquei isso tudo para vocês? Porque tintas de qualidade, elas vão ter coisas premium lá dentro, elas vão ter coisas de muita qualidade lá dentro também para tornar o pigmento líquido, porque como a gente já viu, ele é feito em pó. Então eu preciso que esse pigmento ele esteja em um meio aquoso para eu poder colocar ele na minha pele e que ele seja muito bem aceito por essa pele.
Por isso que a maioria das fábricas hoje tem optado por pigmentos hidrofílicos. E a gente ainda tem hoje algumas pessoas usando pigmentos hidrofóbicos, ou seja, que não gostam de água. Se você colocar num copo o pigmento da RB Colors, uma gotinha, você vai ver a água toda ficar colorida. Agora tem marcas que se a gente pinga uma gotinha dentro d'água, a gente vê essa gotinha cair inteirinha lá no fundo do copo. Isso atrapalha a minha fixação. Dá pra entender aí por que é importante a gente usar tinta de qualidade? Ela vai permear melhor na pele, ela vai ter uma aceitação melhor da nossa pele e, a longo prazo, a cicatrização vai ficar mais bonita também.